comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E todos se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero repetir com vocês o verso 6 do capítulo 55. Vamos falar todos juntos? Esse que é conhecido. Buscai. Deus bendito do teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos em teu nome. O teu povo se reúne nessa manhã para te adorar em espírito e em verdade. Queremos nessa hora, Deus, em nome de Jesus, ouvir a tua voz. Que não seja a voz do homem, que não seja aqui, ó Deus, a emoção de um homem, mas que seja o Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra venha direto do teu trono para os nossos corações. Essa palavra, Deus, venha mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Nós choramos assim, ó Deus, agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vezes que eu participo desse momento de ceia, eu sempre inicio minhas palavras dizendo da minha alegria de estar diante dessa mesa representa. E na verdade nós temos que entender que o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, falando à igreja, fala sobre a ceia do Senhor, e na versão da mensagem ele fala que é para fazer isso todas as vezes em memória, ou seja, para se lembrar do Senhor, lembrar dos feitos do Senhor. Eu falo sempre isso porque é uma oportunidade que nós temos de fazer uma profunda reflexão daquilo que representou aquele ato grandioso de Jesus na cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus ele dividiu a história. E a gente, quando vai mencionar algum fato histórico, a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha a importância do surgimento do Messias em nosso meio. Mas quando a gente se depara com esse texto, o texto de Isaías, é um texto que ele mostra uma necessidade que nós temos. Você vê que o profeta ele dirige a palavra ao povo, falando de uma necessidade que o povo... Nós temos as nossas necessidades. E quando nós chegamos nesse versículo 6 que fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto... A pergunta que me vem à mente é o seguinte, por que buscar ao Senhor? Qual a necessidade que nós temos de verdade de buscar ao Senhor? Primeiro nós temos que entender que Jesus ele já cumpriu aquilo que da parte de Deus foi prometido que ele faria, que era nos resgatar. Ele naquele madeiro, ele veio para fazer ali, colocar em prática, um plano eterno do Senhor. Um plano que foi arquitetado antes mesmo do mundo. O grande problema é que me parece que nós, muitas vezes, ficamos desapercebidos daquilo que significa a morte e ressurreição de Jesus, de quem nós somos, das nossas necessidades. E talvez seja por isso que nós vivemos a vida correndo de resolver alguns problemas que chegam até nós e não conseguimos resolver. Aí o texto vem falando, por que você gasta dinheiro naquilo que... E ele fala, vinde a mim para que você coma gordura, para que você tenha leite e mel. Ou seja, está falando de necessidades que nós temos, estamos procurando saciar, então vamos trazer satisfação. E a pergunta nessa manhã é, por que devemos buscar ao Senhor?
E o texto é muito claro que ele fala em buscar o Senhor. E o salmista diz o seguinte: perto está o Senhor de todos que o invocam. É impressionante como o texto fala que perto está o Senhor de todos os que o invocam. E invocam, sabe como? Em verdade. Você vê que o Senhor é uma mente acessível. E a gente lida com pessoas todos os dias sofrendo, porque ainda não compreendeu que tem acesso direto ao trono da graça do Pai. Me perdoem os nossos irmãos que, na perspectiva à face do Senhor, vai buscar no nome de algum santo, vai buscar na presença de um pastor, vai buscar na presença de um pai de santo, vai buscar na presença gana, que as pessoas, na verdade, estão procurando a face de Deus em pessoas. Querido, o texto diz que perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Quando Jesus morreu naquela cruz, o texto fala que o véu do templo, ele se rasgou, abrindo ali a porta de entrada para a nossa relação com o Pai. E o Salmo 34:18 vai dizer: perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado. Sabe o que é ter o coração quebrantado? É você ter o teu coração totalmente necessitado. É o teu coração à disposição do Senhor. Quando você pega a tradução dessa palavra quebrantado, ela tem a ver com alguém sem forças, enfraquecido ou abatido. Fazendo aqui uma tradução, é nós pegarmos, quando formos diante de Deus, tudo nós entendemos que nós possuímos, que porventura pode trazer para nós algum tipo de orgulho, tem que ser jogado fora. Pela minha própria força eu não vou chegar no Senhor, pelo meu recto eu não vou chegar ao Senhor, mas o texto de Salmo vai dizer, se eu tiver o coração quebrantado. E é interessante que o nosso discurso é um discurso de quem ama o Senhor. E é um discurso que você não encontra da igreja, não. Ele fica muito mais latente dentro da igreja. O nosso discurso é bonito. A gente canta que ama o Senhor. A gente levanta e ama o Senhor. E se nós atentarmos para o nosso discurso, se fosse realmente verdade, é diferente. O texto de João, o próprio Jesus em João 14, ele fala para os discípulos o seguinte, 14:21. Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu acho esse texto de uma importância muito grande, nós refletimos isso. Porque Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os guardar aqui não é guardar 7 chaves não, tá, irmão? É a atitude de guardar no coração e fazer uso. Como o próprio Jesus falou o seguinte, olha, o homem que, todo aquele que ouve essas minhas palavras e eu vou assemelhar ele a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. A palavra de Deus, ela vai além de você ter um conhecimento teológico, ela vai além de você guardar as 7 chaves no teu coração. A palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática através das nossas vidas. Outra pergunta, por que devemos buscar ao Senhor? Porque nós somos pecadores. O texto de Isaías 55, ele fala sobre: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadeça dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós devemos buscar a face do Senhor, somos pecadores. E aí quando Jesus subiu naquele madeiro, ele abriu diretamente a porta da graça. Então agora, nós não precisamos mais matar um animal. Nós não precisamos mais do sacerdote, do sumo sacerdote, para levar ao templo, sabe o que? O nosso pedido de perdão. Nós temos acesso direto ao trono da graça. Querido, você precisa usufruir do privilégio que o Senhor te deu na cruz do Calvário. Todos pecaram, não se iludam. O fato de eu estar aqui pregando não me coloca numa posição de ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez para alguns vai ser um choque. O fato de eu estar aqui pregando
não me torna diferente de alguém que a essa hora está trabalhando na Vila Mimosa. O fato de eu estar pregando a 6 não me torna diferente daquele menino que a essa hora está na comunidade com um fuzil na mão. Sabe o que nos torna diferente? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Sem o sangue de Cristo, querido, não tem negócio. Você pode riqueza, você pode ajudar o mundo inteiro. Se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus. Ensinamento do Senhor Jesus. Nós somos pecadores, precisamos receber do Senhor esse salvo-conduto, porque a Bíblia fala em Romanos 6:23, porque o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, porque somos pecadores. E nenhum outro há salvação. Por isso que os apóstolos falaram em Atos: em nenhum outro há salvação. Se alguém disser para você que é a igreja X que salva, foge, conversa de Satanás para te enganar. Se alguém disser para você que você tem que dar oferta, dízimo para ser salvo, foge, isso é mentira para te enganar. Se alguém disser para você que você tem que botar tua tenda, teu colchão dentro da igreja para ser salvo, foge, que isso é mentira de Satanás. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Palavra de Jesus. Eu sou a porta. Agora você não vai ver nenhum dos nossos ícones religiosos, seja o santo que for, seja o pastor que for, nenhum assumindo essa responsabilidade. É assim, ó, eu sou o único caminho. Eu sou a porta. Fora de mim não há outro. Ninguém fala isso. Ninguém teve coragem de falar isso. Somente aquele que subiu no madeiro e morreu no meu e no seu lugar. Porque Ele é o caminho, Ele é verdade, ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Querido, nós não precisamos de outro. Ele é único. Não precisamos de outro. Ele é único. Você não precisa de mais nada. Ele é exclusivo. Porque Deus não aceita outro para fazer a expiação pelo seu pecado, pelo meu pecado. Precisamos ir ao Senhor, porque nós somos pecadores. É diante dele que nós confessamos os nossos pecados. Os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero dizer para você, pecado é pecado perdoado. Não importa o pecado que você cometeu, ou que eu tenha cometido. Quando eu vou até o Senhor e confesso que aquilo que eu fiz me afastou dele, é um pecado, eu peço perdão, ele automaticamente me perdoa. É a palavra do Senhor, irmãos. Eu não preciso de escadaria de lugar nenhum. Eu não preciso acender vela para ninguém. Eu não preciso participar de campanha de pastor nenhum. Confessar os vossos pecados. Nós precisamos ir ao Senhor, buscar ao Senhor. Porque precisamos ir a viver nesse mundo, irmãos. O grande problema é que nós, os irmãos que me conhecem, pelo menos 10 anos aqui na igreja, isso faz parte da minha fala. A maioria de nós vivemos uma mentira. A maioria de nós. Porque nós entramos na casa do Senhor e julgamos estar na presença do Senhor. Por que eu falo que julgamos estar? Porque só tem 2 jeitos de você entrar na presença do Senhor e sair. Ou você sai transformado, ou você sai pior do que você entrou. O nosso discurso é de quem ama ao Senhor. O nosso discurso é de quem louva ao Senhor, de quem serve ao Senhor. Temos que praticar isso no dia a dia. O grande problema é que no dia a dia nós somos pessoas comuns, que agimos e vivemos como comum. Essa noite eu estava trabalhando e peguei um casal numa situação estranha. E depois do rapaz ter xingado todos os palavrões que tem no dicionário, depois dele querer matar o cidadão que estava envolvido com ele, de todas as mortes possíveis que você possa imaginar,
Depois de ele ter falado todas as asneiras possíveis. Aí baixinho ele falou assim, essa é a realidade de muitos de nós. Nós somos crentes legais. Nós somos cristãos fiéis aqui dentro. Mas no nosso dia a dia, ali dentro do nosso ambiente familiar, ali nós mostramos de verdade quem somos. Sabe quem somos de verdade? Sabe quem eu sou de verdade? Senhora Daniela, ela sabe quem eu sou. Dona Clarissa, Dona Júlia, Dona Camila, elas sabem quem eu sou. A minha cunhada que mora em cima, minhas filhas sabem quem eu sou. Então se você quiser saber quem eu sou, perguntem para elas. Porque eu estar aqui, como eu falei de início, pregando, beleza. Qualquer um pode subir aqui. Eu quero ver esse discurso ser parte da minha conduta no dia a dia. Depois de uma noite de trabalho, aí eu chego em casa para dormir, minhas sobrinhas começam a andar de patinete em cima da minha cabeça. E aí chega ainda um monte de amiguinhas, aí começa a cair tudo. E aí, como é que faz com isso? E eu prego que eu tenho que amar. Eu prego que eu tenho que ser uma pessoa que transmita paz. Eu prego honestidade. Eu não sei se eu contei isso aqui. Nesse período, acho que eu estava fora aqui da igreja, eu peguei um passageiro, um francês, e aí eu já estava um tempo sem pegar ninguém, e aí peguei um casal, pediu para eu levar num hotel, um hotel muito chique que tem lá na Barra da Tijuca. E essa corrida é uma corrida que da onde ele pegou até o hotel dá R$28. E aí, meu carro, ele tem duas luzes aqui em cima da minha, aqui e lá na mala. Então, essa daqui atrás não clareia muito. E eu só tenho acesso direto, a não ser que ela esteja lá no automático, de ligar aqui. Então ele pediu para acender a luz acendida. E esse senhor então começa a pegar no bolso o dinheiro. E ele pegou, a corrida tinha dado 27, deu 20 por R$8. Ele pegou uma nota que parecia R$50 e estava procurando 7 trocados para eu voltar para ele. Só que essa nota não era de R$50, era de 50 euros. E ela, a cor dela era nossa nota de R$50. Para ele era R$50. Irmãos, eu confesso para o irmão que meu olho fez igual do tio Patinhas, virou aquele cifrão assim, porque 50 é R$253. Tu acha que porque eu estou pregando aqui não deu vontade de ficar quieto, não? Você acha que isso não é um Satanás? Para depois dizer assim, você não é crente, você não é o cara o bambambam que prega honestidade? O grande problema é esse. É que na hora provado, que não tem ninguém vendo, os irmãos não estão perto, a gente dá o jeitinho brasileiro, que negócio é levar vantagem em tudo. Aí, irmãos, eu peguei aquela nota, porque gente, o que é isso, papai? 50 euros? Eu, uau! Aí eu falei assim, ô campeão, 50 euros, nem ele acreditou. Com a minha cara, o taxista não tem uma fama muito boa no Rio de Janeiro, olhou assim, aí agradeceu, pegou uma nota de 50, eu olhei de novo para ver se era de R$50, voltei o troco para ele e fui embora. Não sou melhor do que ninguém não, irmãos. Essa foi a prova que eu passei, mas você no teu dia a dia prova. E se nós não aprendermos a viver com Ele, uma vida de verdade, nós nunca vamos ver a mudança da nossa nação. O texto de João, capítulo 17, de 14 a 17, olha só que coisa fantástica. 17. Deixa eu separar aqui. A palavra o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Do mundo como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra do Senhor quem vai nos fazer caminhar de forma verdadeira. Nós temos que entender, o próprio Jesus disse o seguinte, eu sou o quê? O caminho. Aí quando você vai em Provérbios, fala assim, ó, há caminho que para o homem parece direito. Mas o final dele é o quê?
a morte. Aí Jesus fala assim, ei, povo do Riachuelo, eu sou o caminho, vem aqui, ó. A verdade e a vida. Querido, a gente só vai viver em verdade na presença do Senhor. E caminhar na presença do Senhor é dia a dia. Deixa de ser um encontro religioso e uma prática de vida. Irmãos, não se iludam. Se tem uma coisa que traz satisfação à nossa alma, é segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Foi para isso que nós fomos criados. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança dele? Você lembra disso? E o pecado desfigurou tudo. E aí Jesus vai lá na cruz e conserta tudo de novo. E tornou possível, mais uma vez, parecido com ele. Nesse mundo de forma verdadeira, viver como Cristo viveu, irmãos, é saber respeitar os diferentes. Para com esse negócio das coisas. Não se iluda, todos pecaram, diz a palavra do Senhor. De repente você não fuma maconha, mas fala mentira. Há diferença nisso? Não. De repente você nunca pegou uma arma e tirou a vida de ninguém, mas você já falou mal de alguém para uma pessoa, você matou aquela pessoa. É isso que Tiago fala, você mata com a língua. E vou te falar, a língua mata mais que as todas de todos os tempos. Eu conheço gente que termina culto junto com um grupinho na porta da igreja no corredor, meu irmão, sai de só cobras e lagartos. Fala da vida de todo mundo. Só não lembra o texto que foi lido, o louvor que foi cantado. Mas o irmão, para com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vê um morador de rua, pelo menos olhe com olhar de misericórdia. Pelo menos isso. Se você não tem disposição para chegar e atender a necessidade, pelo menos olhe com misericórdia. Porque a gente já sabe, miserável. Essas pragas tinham que morrer. Linguajar de crente. O que é isso, pastor? Eu já ouvi isso de crente. Com essa igreja que não abre portas para a comunidade, para que o favelado não entre. As crianças que não têm educação. O nosso discurso é um discurso de amor. É um discurso de, dá abraço ao irmão que está do seu lado. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, é bom. Agora abraça aquela criança catarrenta cheia de piolho. Cada piolho desse tamanho. Tem criança que tem piolho que tu mata de chata. Que na unha não aguenta, filho. Criada a Todd. Vai lá. Vocês estão rindo? Olha, apresentar as crianças da Venezuela que tem lá perto de casa para tu ver. Piolho internacional. Eles mordem em outras línguas. Vem até com canudinho. Pensa o negócio. Mas vai lá cuidar. É aprender a viver nesse mundo, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa para você. O mesmo amor que Jesus na cruz, ele ama o homossexual. Guarda isso no teu coração, tá? O mesmo amor que Jesus, ele ama o traficante. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. O texto de Isaías, ele faz uma referência a Davi. E ele coloca Davi ali como uma referência. E ele fala aí, eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. O próprio Deus que levantou Isaías para fazer o que ele fez no povo de Israel. A história de Davi, qualquer pessoa conhece. E aí quando você vai no livro de Atos, no capítulo 13, o verso 36, ele fala que Davi ele serviu na sua geração. Quando fala que devemos ir ao Senhor para aprender a viver nesse mundo, é para aprender a ser referência onde nós estamos. As pessoas têm dificuldade de entregar a vida a Jesus porque não vê em nós referência de
vida mudada, transformada. É comum as pessoas fazem suas escolhas. Mas é comum a gente encontrar líderes que têm seus filhos totalmente desviados do caminho do Senhor, porque via em casa exemplo de pai e mãe, que na igreja são bênçãos. Casa vivem como cães e gatos. É comum a gente ver vizinhos que, com a vida toda arrebentada, têm dificuldade porque não tem a referência de um vizinho que se diz cristão. Eu fico impressionado quando eu vejo irmãos que não têm costume de vir à igreja, para a EBD, para os cultos. Eu fico impressionado. Porque quando a gente vai convidar um vizinho, qual a primeira coisa que a gente faz? Uma visita lá na minha igreja, não é assim que a gente faz? Olha a cabeça do vizinho. Se nem você vai, por que eu vou? O vizinho te vê todo dia em casa. Se ele for na hora da novela, você está vendo novela. Se for na hora do Big Brother, você está vendo Big Brother. Se for na hora do jogo, está no jogo. Você vai na minha igreja, pô, mas sua igreja? Se nem você vai. Precisamos ter referência, irmãos. As pessoas precisam acreditar que quando nos encontram com o Senhor Jesus, há solução para essa humanidade. É a partir de nós. Eu falei semana passada na igreja de Ramos que eu estive pregando. Presta atenção, já falei isso aqui. Nós somos o rosto de Cristo da nossa geração. Nós somos o rosto de Cristo da nossa geração. Quando Jesus voltar, vai ser na sua igreja e julgar cada um de nós. Ele não vem mais para salvar ninguém, ele já veio. A igreja hoje tem a responsabilidade de refletir a glória do Senhor. Buscar ao Senhor para viver vida abundante, irmãos. Chega de viver essa vida miserável que nós estamos vivendo. É interessante Isaías que ele fala, sabe o quê? Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Então vamos fazer aqui uma interpretação. A gente trabalha liberado para comprar coisa que não vai realmente satisfazer aquilo que nós temos necessidade. Você quer ver uma coisa? Lá em casa são 4 mulheres, irmãos. Você imagina se tem vestido lá em casa? Tem não, né? Tem vestido lá em casa não. Tu abre os armários assim, não tem vestido não. Mas chega um casamento para ver. Qual é a primeira coisa que fala? Estou sem roupa. Aí eu falo assim, Jeová, Jirê, o que é isso, meu Deus? Eu tinha todo esse tempo e não sabia. Você vai na sapateira, irmão. Tem sapato para tudo que é ambiente, para tudo que é... Eu não sei vocês, os homens, o tênis, tem um sapato para ocasião especial, e uns 2 tênisinhos, um para sair no dia a dia, outro para vir mais bonitinho para a igreja. A mulherada, filho. Tem 3 tipos de sapato para o domingo de calor, tem mais 3 para o domingo de frio, e assim vai. E tá ruim. Outro dia a Daniela e Clarissa, minha filha, falou assim, nossa, eu tenho que colocar o quê? A Daniela foi arrumar o guarda-roupa dela, irmão. E nem eu sabia. Eu falei, mas é um corpo só? Aí ela fala que, irmão. E a gente fica doente por causa disso. A gente trabalha igual um desesperado, sabe para quê? Para comprar um carro zero. Mas não é para o conforto não, é para esfregar na cara do vizinho. A gente só não admite isso. Porque Fiat 147 vai te levar com um pouco mais de lentidão. Para o mesmo lugar que o Corolla vai te levar. Acho que não, leva mais não. Leva mais. Mas o Corsa leva. Mas a gente precisa mostrar para o vizinho que a gente pode. Nós precisamos mostrar para as pessoas que agora nós estamos no outro patamar. E aí nessa brincadeira, sabe o que acontece? A gente deixa de viver as relações importantes da nossa vida. Eu deixo de perceber quando a minha esposa pinta o cabelo. Porque eu passei o dia inteiro esfregando meu carro. Eu deixo de perceber que o meu filho agora, a minha filha, ela cresceu. E a roupa dela está pescando, sabe? Eu estou o tempo todo comprando alguma coisa, fazendo alguma coisa que eu tenho que mostrar para alguém. Vida abundante, irmãos, vai além daquilo que nós possuímos de forma material. Bota isso na tua cabeça. O texto de Isaías, ele é claro.
E eu, particularmente, esse versículo, nós temos uma experiência fantástica com ele, lembra? Eu sei o pensamento que eu penso a vosso respeito. Pensais não de mal, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Eu olhei para ela e falei, isso aí porque deixa eu dar um testemunho para vocês. Quando o Daniel canta, vocês sabem que ela me cantou, vocês sabem, né? Quem não sabia, fique sabendo, ela me cantou. Irmão, ficava atrás de mim. Aí eu aproveitava, pô, ninguém nunca correu atrás. Tá a hora de eu tirar uma onda. Aí eu fazia de difícil. E ela ficava orando com as irmãs de oração, aquela coisa toda. Aí a gente foi numa vigília, irmão, que eu estava de olho numa irmã lá queimados. Deus me deu um livramento, que queimado é longe para encrenca, irmão. E aí na vigília eu estava lá cantando no grupo que eu fazia parte. Aí tá lá a irmã Cedente e eu aqui cantando e mirando nela. Aí cantando uma música, aí na hora da música, aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, ó. Porque os meus não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como são mais altos os meus caminhos, aquilo ali foi coração. Amém, irmã? Glória a Deus. E ali eu entendi, irmãos. Eu entendi que eu tinha que virar o olho para o outro lado. São 18 anos já para o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Vida abundante é viver a vida de acordo com a vontade do Senhor. Nós cantamos aqui aquela música. Aí fala, quero te adorar ainda que a figueira, quero me alegrar mesmo se dinheiro me é vida abundante. Irmãos, quem tem Deus, quem tem Jesus não precisa de mais nada. Irmão, isso é vida abundante. O salmista fala assim, o Senhor, em algumas versões vão dizer assim, e nada me faltará. A outra vai dizer, não preciso de nada, não tenho falta de nada. É isso. Vida abundante é vida na presença do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Você quer ver uma coisa que hoje todo mundo está correndo atrás? Quem não precisa de paz aqui? Paz, sossego. Aí Jesus fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Aí o camarada quer paz, mas quer viver nesse mundo louco, acelerado. A paz é só quando você aprender a descansar nos braços do Senhor. Alguma vez você já descansou nos braços do Senhor? De verdade. O pau está quebrando, não tem dinheiro para pagar a conta, e o garfo está doente, e o gás acabou, e a chuva está caindo goteira em casa. Senhor, louvado seja o teu nome para sempre. Eu duvido que vai bater na sua casa. Porque paz só no Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Deus bendito, mais agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e a tua palavra é prova disso. Obrigado, Senhor, se faz presente. E o Senhor está acessível a todos aqueles que te buscam em verdade. Revela-se a nós, ó Deus, a cada dia. Porque nós somos dependentes do Senhor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos. Te agradeço o privilégio de poder te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos. Nós oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A gente pode se assentar. Eu quero convidar aqui à frente